Bom, gente, a gente dá continuidade à aula anterior, tá? Onde a gente falou sobre função de custo, algoritmo de predição e especificamente o algoritmo do gradiente da função descendente, tá? Gradiente descendente, que é chamado algoritmo gradiente descendente. Logicamente que envolve a função de custo, que é um ponto importante. Agora, a gente vai falar um conceito muito importante, que por isso que eu resolvi dividir, que é a parte de overfitting e underfitting. Vamos lá. O que é underfitting? Em português é chamado subajuste, mas também é usada a palavra underfit, tá? Que significa o seguinte: aqui seria um ajuste correto e aqui seria um ajuste com underfit. O que significa? Que tem uma linha, que eu escolhi uma regressão linear, que aparentemente não é a boa, e ele tenta fazer um ajuste. Só que o que vai acontecer aqui? Ele fica muito aquém do modelo desejado. Então, o que a gente pode concluir? Ocorre quando o modelo não consegue ajustar com precisão as dependências entre os dados. Isso ocorre devido à simplicidade do modelo escolhido. Então, eu quis usar uma reta que aparentemente é um mau modelo. Por isso que eu falei anteriormente com vocês, nas primeiras aulas, que a visualização gráfica é sempre importante no ajuste de modelos, porque ela te dá uma ideia inicial do que você pode usar. Então, pela visualização gráfica, qualquer um veria que uma reta não é um bom ajuste. O que acontece? Eu ignoro grande parte dos features, né? E, consequentemente, produz rótulos de labels incorretos. Ou seja, o R2, o índice da regressão, vai ser baixo, com dados conhecidos e recursos de generalização ruins quando aplicado em novos dados. Então, para uma regressão, é muito ruim isso, para um ajuste de modelos, porque quando eu entro com novos dados, eu estou totalmente fora, né? Ocorre quando o modelo não se aproxima suficientemente da função, que é o caso, incapaz de capturar a tendência dos dados nas vizinhanças, ao contrário do sobreajuste, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o overfitting. Efeito parecido que ocorre com o overfit, quando o modelo recebe novos dados. Ele não vai ser capaz de generalizar as predições, não se ajusta aos dados o suficiente. O underfitting faz com que os modelos tenham um elevado bias, que a gente vai falar, e uma baixa variância. Isso acarreta que muitos dados são ignorados, certo? E sejam geralmente coerentes. E as saídas sejam geralmente coerentes, não são, né? Então, muitas vezes, por exemplo, vamos supor que tudo aqui fosse bom, só essa parte fosse ruim. Bastaria você eliminar aqui que você estaria numa regressão boa. Por exemplo, tipo isso aqui, ó. Aqui você poderia falar que é uma linha reta se você elimina esses dados aqui. Mas isso não é legal muitas vezes. Melhor colocar uma polinomial. Então, gente, isso aí sempre vai ser um conflito de quem analisa dados. Por quê? Muitas vezes é melhor você cortar dados do que querer aumentar muito o grau de um polinômio. Mas isso aí é a critério da expertise. Então, vamos lá. O overfitting agora é o sobreajuste. Então, ao contrário do underfitting, o que vai acontecer? Aqui é o ajuste correto e aqui, o que eu vou fazer aqui? O overfit ele pega os ruídos, porque foi um ajuste muito forte. Então, também não é bom isso, porque ele está incorporando no teu algoritmo de predição os ruídos. Então, acontece quando o modelo aprende as dependências entre os dados das flutuações aleatórias, que é o caso aqui, o modelo aprende todos os dados existentes de forma muito boa, acaba sendo até muito bom, né? Perfeito demais para ser verdade, mas não corresponde à realidade. Ocorre quando o modelo chega tão próximo da função que acaba considerando ruído, o modelo aprende a relação entre os recursos, features e rótulos label, incorporando ao ruído. Isso pode causar flutuações aleatórias na função. Consequentemente, quando o modelo receber novos dados, não será capaz de generalizar as predições. Isso porque ele depende muito dos dados e leva essas flutuações em considerações, que podem não se aplicar necessariamente aos novos dados, quando você quer fazer uma predição, como eu falei. Então, gente, a gente pode resumir isso aqui o seguinte: modelos complexos
que apresentam muito features ou termos costumam ser sujeitos ao sobreajuste, quando aplicados a dados desconhecidos. Esses modelos geralmente rendem um R2 alto, então por isso que é importante vocês calcular o R ao quadrado, que é esse índice aqui. Ele geralmente não generaliza bem e tem R2 significativamente menor quando usados com novos dados. Então, essa mudança é importante. Então, alguns exemplos, tá? Aqui uma regressão, aqui são de ponto, uma nuvem de pontos que a gente vai estudar na próxima aula, né, esse tipo de regressão, que você vê um sobreajuste, ou um overfitting. Por quê? Porque ele tenta pegar tudo. É um ajuste forçado. Então, até eu falo, perfeito demais para ser verdade. Um subajuste, um underfitting. O que acontece? Ele faz um modelo genérico aqui, uma linha reta, que acaba não pegando muitas coisas que são importantes. Muito simples para explicar a variância, a gente fala. E um ajuste correto seria pegar alguma coisa assim, com menos pontos possível, que é o ajuste correto. Que vem, isso aqui é muito parecido com o que a gente falou nas aulas anteriores com o algoritmo de vizinhança, né? Se vocês percebem, com menos vizinhos, assim. Bom, um outro exemplo que é interessante mostrar para vocês, que é a dependência do grau do polinômio. Então, aqui eu tenho um conjunto de pontos. Esse exercício aqui, esse exemplo aqui, eu estou dando resolvido para vocês, tá? Tá como exercício resolvido. Então, aqui você tem um R2 baixo, um MSE não razoável. Então, nesse exercício, eu peço para vocês explicar melhor isso aqui, tá? Devido à simplicidade do modelo escolhido, tá? Porque a linha reta é muito simples. Esse aqui, o vermelho é o ideal, tá? O ajuste correto, o well-fit model, que é o razoável, que é esse aqui, o que ele faz? Ele tenta achar um polinômio que passa bem próximo aos pontos. Então, ele tem variância suficiente e bias razoável. Veja só, aqui é o polinômio de grau 4, aqui é o polinômio de grau 1. E aí muita gente fala assim, vou aumentar muito o polinômio. Aí que entra pelo cano. Por quê? Quando você aumenta muito o polinômio, você pode ter um sobreajuste, overfitting. Por quê? Vai ter um MSE ruim, a média quadrática, e o R2 alto. E ele pega os ruídos. Ele está prendendo os ruídos. Tá? Acho que está claro isso aqui. E o well-fit model, o modelo ajuste correto, é um ponto importante que a gente tem que discutir. O ajuste correto em Machine Learning é encontrar um modelo equilibrado entre overfitting e underfitting. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ocorrer uma variância suficiente, que a gente fala, e um bias razoável. O modelo aprende a tendência de modo mais realista possível, sem se perturbar com ruído. Então, você tem que aprender a tendência sem se incomodar muito com ruído. O que a gente usa, que é um tema de um exercício resolvido que eu passei para vocês, é a validação cruzada. O que é a validação cruzada? É a cross-validation. É o cálculo do erro quadrado médio, o MSE, no conjunto da validação. Então, o que sugere? Hoje você tem biblioteca Skylab que já faz isso direto, como eu vou mostrar para vocês. Eu fiz os dois jeitos, na mão e calculando pela biblioteca. Os dados treinamentos são divididos em diferentes subconjuntos e usados para treinar e testar o modelo várias vezes. Em seguida, é calculada uma estimativa de desempenho para diferentes treinamentos realizados. O cálculo do erro médio quadrado, MSE. Quanto maior o modelo utilizado para validação, é menos provável que esse modelo possa ser generalizado corretamente, a partir de dados utilizados no treinamento. Como evitar um overfit e underfit em Machine Learning? O sobreajuste, que é o overfit, ocorre com mais frequência do que o underfit. Então, a validação cruzada, o cross-validation, é suficiente. Eu estou passando um exemplo para vocês. O ajuste insuficiente, o underfit, devemos sempre se certificar de que os dados existentes são suficientes. Qual o tipo de modelo corresponde a esses dados? Então, é o underfitting, que você teria que ter mais dados. O overfitting é o contrário, você tem mais dados e pode te levar a isso aí. E, finalmente, eu mostro um exemplo em cima de regressão. Aqui eu tenho um underfit model, que é o quê? Numa reta de regressão linear, como a gente mostrou, que os pontos estão bem fora, e esse R2 aqui é 0,09, então é um baixo R2. O que seria importante que a regressão linear não considerasse os valores, se a gente analisar aqui friamente, se eu não considerasse esses valores aqui abaixo de 25,
abaixo de 25, eu teria mais próximo da minha reta. Mas é uma análise muito primária, tá? Agora aqui, o overfitted. Eu estou usando o polinômio de grau 2. E já é bem satisfatório, porque ele tenta se aproximar. Certo? Ele mostra uma boa tendência e tem um R2 igual a 0,77, ao contrário daqui que o R2 era 0,09. Nesse caso, o modelo escolhido pode ser o grau ideal para modelar esses dados. E se eu melhorar mais ainda esse modelo para o grau 3, eu vou ver os que ele apresenta ainda um melhor comportamento, ele chega mais próximo ainda que o anterior. Por quê? Embora os dados reais não mostrem isso, eles apresentam alguns indícios de overfit. Isso aqui é um ponto importante, especialmente para os valores de entrada próximo a 60. Então isso aqui, gente, eu pus aqui de maneira genérica, não aparece aqui, mas provavelmente se você aumentasse aqui o número de dados, você poderia acontecer erros aqui, porque ele começa a diminuir. Então significa que os dados são insuficientes. E o polinômio de grau 5 mostra melhor isso aí, porque ele já chega aqui a interceptar. E o R2 é igual a 1, então ele passa exatamente por todos os pontos. Então é um ajuste bem feito. Nesse caso, o modelo escolhido mostra que a resposta real é exatamente igual ao modelo de previsão. Mesmo que esse polinômio represente exatamente o que se procura, entretanto, em muitos casos, essa situação pode ser de um overfitted. Atenção? Podendo provavelmente apresentar um comportamento ruim para os dados não apresentados, dados de entrada superiores a 50. Certo? Porque eu estou nessa faixa de 0 a 60. Então, talvez eu precisasse de mais dados para ver o final aqui. No caso de assumirmos sem nenhuma evidência, eu dei até um exemplo, deu uma queda significativa na resposta para x maior 50 e que y igual a zero, que eu estou falando aqui, para x aproximadamente 60, tal comportamento será consequente de um esforço excessivo para aprender e ajustar os dados existentes. Então a gente está forçando a barra, tá certo? Bom, a gente termina por aqui, é muito simples. Acho que com os exercícios resolvidos vocês vão poder se situar. Obrigado. Eu vou tentar falar rapidamente sobre os exercícios, tá?